Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $66.900. Bitcoin que, enfim, rompe a máxima histórica e com força. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar desse rompimento, te mostrando até onde podemos ir e também possíveis oportunidades e armadilhas que podemos ter nas próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando com vocês no semanal, tá? Sobre esse nosso rompimento do Bitcoin e até onde nós podemos ir. Também quero fazer uma análise no diário, no 4 horas, no 1 hora, no 15 minutos, de todos os tempos gráficos, mostrando possíveis oportunidades aí. Depois a gente vai para uma análise de sentimento aqui do Bitcoin, tá? Mostrando para vocês por que esse rompimento estava parecendo que realmente ia acontecer, tá? A gente teve o nosso long short rate indo para baixo de 1 ontem antes do rompimento. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso e vamos falar um pouco sobre aquele movimento bilionário, né? Foi para cima, que bom, mas a gente ainda continua vendo mais liquidez sendo adicionada, ou seja, a gente ainda pode ter um movimento muito forte. A gente vai discutir sobre isso. Além disso, vamos falar do S&P 500, que está ajudando o Bitcoin, né? Subindo e tentando romper a máxima histórica hoje, tá bom? Você lembra que a gente estava comentando? Se a bolha no S&P continuar, provavelmente o maior beneficiário disso seria o Bitcoin. Porque o Bitcoin, quando o S&P sobe, sobe muito mais, né? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso e vamos voltar aqui também já falando com vocês sobre a nossa análise aqui do Bitcoin no semanal, tá? Investidores, o rompimento de uma máxima histórica sempre é muito importante, né? Por quê? Porque acontece que depois que a gente rompe essa máxima histórica, a gente não tem resistência acima no preço. Seja resistência psicológica, seja resistência no VPVR. Obviamente no VPVR não tem, né? Porque o VPVR mostra onde as pessoas compraram e venderam. E nesse momento ninguém nunca comprou Bitcoin acima desses 67 mil e poucos aqui. Então a gente não tem muita resistência, né? O que o preço vai fazer agora? O preço vai com o price action dele, com as pessoas comprando e vendendo, criar essas resistências e suportes aqui ao longo do tempo, tá bom? Então, um rompimento de máxima histórica nunca é um ponto onde a gente quer, por exemplo, shortar um ativo, porque não tem muita resistência, não tem nenhuma resistência acima, né? E acaba que a gente forma suportes importantes abaixo, como a gente vai discutir com vocês em tempos gráficos menores, beleza? Continuando aqui, vocês sabem, eu não gosto muito de traçar extensões aqui, falar em 70, 80 mil. Eu prefiro olhar muito mais o price action, onde a gente está fazendo pontos importantes, onde as pessoas estão comprando demais, onde as pessoas estão sendo liquidadas. E é isso que vai ditar para a gente boas probabilidades de formarmos topos ou não, na minha visão. Beleza? Olhando aqui no diário, né, a gente tem a mesma constatação de ontem, a gente continua com o preço sem corrigir no diário, então é bom que a gente consiga romper essa máxima histórica, né, afinal a próxima vez que a gente for lá já vai ser bem mais fácil romper, então a gente ainda tem o nosso Fibonacci aqui e a gente vai atualizando ele à medida que o preço for subindo e formando novas máximas, beleza? Nesse momento aqui a gente já atualiza esse Fibonacci. Olhando mais próximo do preço no 1 hora, a gente pode entender que essa nossa consolidação aqui, abaixo da máxima histórica, formou suportes importantes, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai ter um suporte significativo já no 1 hora, nessa região dos 63 mil dólares, tá? Então, se o preço retornar aqui, na minha visão, pode ser um bom trade para a gente pensar em compras aqui, nessa região, porque se voltar aqui deve liquidar bastante gente, né? Então atenção aqui no 1 hora e até mesmo no 15 minutos, né? A gente pode ter uma oportunidade. Ontem o preço, depois do vídeo, chegou a testar aqui os 64.500 dólares, depois corrigiu para os 63.400 e encontrou suporte, né? Então aqui, se a gente retornar, a gente pode encontrar suporte justamente nesses antigos topos, nessa consolidaçãozinha aqui. Se a gente for abaixo dos 65, para mim a gente pode ter uma oportunidade no curtíssimo prazo, tá? É onde a nossa média de 5 minutos já tá. Lembra, o primeiro ponto onde a gente encara uma retração como potencial zona de oportunidade para a gente operar são as nossas médias, né? Porque elas mostram a tendência nesses tempos gráficos. Então aqui a gente testou a média do 5, chegou a testar até a média do 15. Se a gente voltar nessa região, a gente vai estar fazendo basicamente a mesma coisa, né? Vindo aqui e testando essa nossa média. Tranquilo? Falando um pouco do rompimento em si agora, né? Primeiramente, numa perspectiva técnica.
Partindo de uma perspectiva técnica, a gente tem no momento um rompimento muito legal. Apesar de entendermos que esse tipo de rompimento é um rompimento que tem que passar mais tempo, né? O preço tem que fechar no diário, ele tem que fechar em tempos gráficos maiores que candles importantes acima da máxima histórica. Mas até o momento me parece bem legal, porque a gente teve um volumaço aqui no nosso rompimento dos 65 mil dólares e o preço conseguiu se manter acima desse ponto em todos os momentos. Tá? A gente até tentou fazer uma armadilha aqui depois de ter testado 66.400, olha só, vai até 65.200 e pum, já mandamos o preço de volta para cima. Tá? Então parece um rompimento interessante, parece um rompimento que a gente sempre fala com follow-up, né? Existe uma grande diferença desse rompimento aqui para o rompimento que a gente teve lá no 64, lembra? Quando a gente foi testar o 64 e deixou esse candlezaço aqui, lembra? A gente nunca quer apostar contra um grande volume, com muitas pessoas presas no topo. Mas agora aqui, olha, não tem muita gente presa no topo. É claro que isso pode mudar, né? Afinal, como eu falei para vocês, um fechamento no diário é importante acima da máxima histórica, na minha visão. Então, se a gente fechar o diário aqui, pode ser terrível, né? Mas no momento parece legal e não há muitos fatores que levam a gente a crer que o preço vai fazer isso aqui. Tranquilo? Continuando aqui e indo já para uma análise de sentimento. Ah, não, antes do sentimento, vamos falar do S&P 500, né? Porque o querido S&P 500 começou a subir sem parar nos últimos dias. E, sem dúvidas, tá? O Bitcoin estava subindo antes do S&P 500 e o movimento do Bitcoin é muito mais dele do que do S&P, na minha visão, tá? A gente está ainda, nos últimos dias e semanas aí, deu uma descorrelacionada. Mas, sem dúvidas, se o S&P 500 começa a subir sem parar e aparentemente vai romper a máxima histórica aqui nos próximos dias, tá? Basicamente aqui 0,2% da máxima histórica, é um sinal de que a propensão ao risco está voltando aos mercados. E se as maiores empresas do mundo vão continuar subindo sem parar, ativos mais arriscados como o Bitcoin têm que ter um prêmio de risco superior para fazer sentido o mercado, digamos assim. Então, normalmente, enquanto essa bolha do S&P continuar, o Bitcoin deve subir bem mais, tá? Isso é um ótimo sinal, né? Porque se essa bolha continuar por 6 meses, por um ano, até onde o Bitcoin pode chegar? E é por isso, né, que a gente sempre fala que é muito importante a gente ter Bitcoin para o longo prazo, beleza? E hoje eu vou te mostrar por que eu estou vendendo parte desses Bitcoins, mas sempre rebalanceando a minha carteira e tendo Bitcoin. Não tenta dar win sempre, ou tá 100% comprado, 100% vendido. Tenha Bitcoin se você acredita igual eu, tá? Mas vamos lá. Por que que hoje eu acho que a gente teve boas oportunidades de realizar novamente os nossos Bitcoins? Vamos para uma análise de sentimento. A partir da análise de sentimento, nós temos alguns pontos importantes, tá? Primeiro, por que que esse rompimento para cima estava se desenhando ontem e a gente tinha uma maior probabilidade dele acontecer? Porque o nosso long short ratio estava despencando, com o nosso open interest subindo. Então, o que é isso, investidores? Quando a gente vê o open interest subindo, a gente vê muito interesse das pessoas em adquirir novos contratos. Se a gente vê que esse interesse foi feito com o long short ratio caindo, a gente entende que a maioria dessas novas pessoas estão shortando. Se a maioria dessas novas pessoas estão shortando, tem uma boa probabilidade, lembre-se, tudo é probabilidade, das instituições mandarem o mercado para cima para estopar e liquidar essas pessoas, né? E o que a gente tem? A gente tem, quando o preço vai testar ali acima dos 66 mil dólares, mais de 24 milhões de dólares em liquidação. Ou seja, galera que shortou aqui contra a tendência, a pior coisa que a gente pode fazer, foi castigada com 24 milhões de dólares dessa galera sendo liquidados. Além disso, é importante destacar que a gente teve uma compra de quase 1 bilhão de dólares, tá? É uma compra forte. Então, quando isso acontece para mim, opa, ponto de eu realizar um pouquinho. Vou shortar aqui? Não vou shortar contra a tendência. A gente estava até discutindo no Bom Dia Mercado, na Belo Trade, né? Se a gente shortaria esse movimento. A gente sempre fala, cara, a gente nunca aposta no movimento corretivo. A gente sempre aposta no movimento impulsivo, no movimento a favor da tendência, tá bom? Então, para você shortar um movimento assim, você precisa realmente de um price action muito claro, com pessoas ficando presas no topo e tal, e não é o que a gente tem aqui, né? Para como que esses candles fecharam. Primeiro, um candle completamente cheio aqui, né? Ou seja, não dá pra gente falar, não, liquidou muito, então eu vou shortar por causa disso. Não, né? Você precisa também aliar isso a um price action, senão você vai acabar shortando em, basicamente, rompimentos fortes para cima, tá? Então toma cuidado com isso.
Nesse momento aqui a gente começa a ter mais compra no mercado, mais a liquidação, tá? E a gente vai realizando aos poucos, tá bom? Porque uma coisa é o Bitcoin no 64, ele tem uma porcentagem na sua carteira. Outra coisa ele é o 66, a porcentagem dele aumenta, tá bom? Então, esse eu acho que é a grande sacada, tá? E é uma grande maneira a gente ir captando essas altas na bull run sem especular demais, tá? Por quê? Porque nesse momento, se a gente dá o win, se a gente fica muito exposto, a gente corre o risco do Bitcoin ter uma correção e a gente acabar sofrendo demais, né? Se o Bitcoin começar a corrigir agora, voltar, por exemplo, fazer uma correção aí em tempo gráfico diário, voltar para a região, por exemplo, $55 mil, eu vou entender que tá tudo bem, tá? Eu não vou ficar puto porque eu não vendi tudo agora, né? Eu vou entender que é a estratégia que eu estou seguindo há muitos anos e é a estratégia que eu vou continuar seguindo. E nesse momento, se você ainda não tem essa estratégia, em vez de chegar agora e falar, eu vou comprar o Bitcoin aqui, eu vou dar o win aqui porque ele vai continuar subindo, ele pode continuar subindo, mas ele também pode corrigir. Lembra que a gente conversou ontem? Se ele está com um grande potencial de ganho agora, sem resistência acima, com boas probabilidades de a gente continuar subindo e liquidando mais e mais pessoas, ele também necessariamente tem um risco elevado presente nesse momento, tá bom? O preço está muito esticado, a gente está em extrema ganância, tudo aquilo que vocês já conhecem, beleza? Então, se ainda não criou essa sua estratégia para se expor ao Bitcoin no longo prazo, crie, porque nunca é tarde para a gente expor o Bitcoin, sempre dá oportunidade, galera. Beleza? Seja em tempos gráficos maiores ou seja em tempos gráficos menores, tá? A gente já discutiu um pouco dessas oportunidades nos tempos gráficos menores. Agora eu quero te mostrar a análise de sentimento, o que a gente quer ver realmente para começar a fazer trades, né? Porque muitas pessoas não entendem, mas quando eu falo comprar, por exemplo, possível compra no 64.500, eu não tô chegando e colocando minha banca toda, galera. Eu tô fazendo um trade a favor da tendência de alta. Deu para entender? Um trade isolado, alavancado, que se eu perder, eu vou perder aquilo que eu determinei no meu trade, tá? Se você não viu o vídeo de alavancagem, inclusive vê, porque eu acho que é um vídeo muito bom para dividir esse nosso lado trader e esse nosso lado investidor, tá? Porque você como trader, quando você determina um capital para isso, você fica muito mais tranquilo para o seu capital de investimento, você pensar nele mais longo prazo, entendeu? Você pensar, se o Bitcoin subir demais, eu posso diminuir essa minha porcentagem para realizar mais lucro. Se o Bitcoin cair demais, eu posso entrar com mais se eu estou mais bullish. Então, divida o seu lado de longo prazo, com decisões mais de longo prazo, e o seu lado trader, aquele dinheiro que você vai alavancar, mas que você não vai arriscar o seu capital todo. Você vai arriscar uma parcela mínima dele em cada trade e assim ao longo do tempo você vai conseguir ter resultados consistentes, porque se você seguir a análise técnica de sentimento, você vai acertar mais do que errar. Beleza? Tranquilo. Continuando então e atualizando os nossos indicadores de sentimento. O primeiro indicador que a gente tem que atualizar aqui é basicamente o nosso Open Interest, né? Afinal, o Open Interest foi o principal indicador que mostrava que a gente ia ter esse movimento explosivo em poucas horas, né? E nesse momento ele dita pra gente aqui que pode vir mais movimento explosivo aí. Por quê? Porque ele não caiu, tá? Igual era de se esperar, né? Quando a gente rompe pra cima e muita gente é liquidada. Ele subiu. Inclusive isso é um lado bom pro nosso rompimento. E nesse momento, em vez de ter 1 bilhão nas últimas 24 horas, nas últimas 36, ou um pouquinho mais, a gente tem 1,6 bilhões. Tá bom? Então não se espantem se o Bitcoin continuar subindo sem parar ou se a gente tiver uma correção muito forte. É porque nesse momento, com tanto contrato assim, inclusive eu nem sei se essa aqui é a máxima histórica dos contratos, será que é? Pode ser, hein? Ih, no semanal não tá dando pra ver. Vou dar uma olhada aqui. Eu acho que é a máxima histórica dos contratos. Galera, a gente tá na máxima, beleza? A gente está na máxima, inclusive rompendo a máxima histórica dos contratos agora. E é aquela coisa, né? Quando a gente estava aqui, o potencial para a gente continuar subindo era alto. Mas ao mesmo tempo, o preço estava arriscado e o risco é muito grande, né? Esse Open Interest, ele mostra de maneira prática para mim esse risco, tá bom? Porque se tem muita gente posicionada no mercado agora, é um sinal que não importa o que as instituições fizerem, tá? Seja elas pumparem o Bitcoin igual loucas, ou seja elas corrigirem muito a partir daqui, elas vão conseguir captar a liquidez dessa galera. Não importa para onde o preço for agora, tem tanta gente posicionada que se for para cima vai liquidar muita gente e se for para baixo vai liquidar muita gente também. Então,
esperem volatilidade para os próximos dias, tá bom? Porque realmente o negócio aqui tá mostrando que tem muita gente arriscando e a gente pode ter aí claramente um movimento muito forte para estopar e liquidar o máximo dessas pessoas possíveis, como a gente teve um movimento agora liquidando aí cerca de 30 milhões de dólares na soma dessa altinha aí dos 65 até os 67. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever para fazer um resumo, né? Assim, no longo prazo, a gente continua com a nossa estratégia de rebalancear a carteira à medida que a gente está em extrema ganância e a gente também vê muitas pessoas sendo liquidadas, tá? Essa é a minha estratégia, a estratégia que eu utilizo. Eu não vou pensar em rebalancear agora e diminuir a porcentagem que eu estou exposto em Bitcoin. Ainda não, eu acho que a gente pode ter potencial para subir mais. Mas é muito bom, galera. É muito bom e é muito confortável você ir vendendo aos poucos à medida que você vai tendo mais dinheiro na conta, né? Que vai ficando mais forte a sua porcentagem de Bitcoin na sua carteira. No diário, a gente vai estar aqui todo dia discutindo se essa correção começar a acontecer, potenciais pontos de acumulação, tá? Mas agora, o nosso foco tem que ser mais como traders, na minha visão, e operar esse curto prazo aqui, operar os retestes, tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar é abaixo desses 65 mil dólares, só recomendo para traders experientes, tá? Segundo ponto, que aí é um ponto onde eu vou estar, inclusive, mais de olho, é os 63 mil, tá? Antigos topos importantes nessa região. A gente pode ter um trade aqui numa hora, é um trade um pouco mais seguro. E, obviamente, a gente fala mais sobre isso no vídeo da noite, tá bom? Caso aconteça. Beleza? Lembre-se, se você quer fazer esse trade, eu recomendo que ele seja ou com stop curto, ou que você isole o seu capital, né? Aprendendo a alavancagem e tal, sem arriscar muito dele. Porque o nosso Open Interest está na máxima histórica. Isso quer dizer que nunca teve tanta gente posicionada no Bitcoin, seja para long, seja para short, né? O número de contratos é igual, mesmo número de longs, mesmo número de shorts. Então, a gente espera muita volatilidade nos próximos dias para estopar e liquidar essa galera. E pode ser volatilidade para os dois lados, tá bom? Então toma cuidado, galera. Toma cuidado e vamos proteger o nosso capital, que é muito mais importante proteger do que especular ganhos mirabolantes agora, tá bom? Beleza, investidores? Então é isso, tá? Inclusive eu vou deixar aqui no finalzinho o vídeo Skin the Game, que é um vídeo que fala muito de gestão de capital, tá? Proteção do capital. Vou deixar aqui no sugerido. E, obviamente, todo mundo sabe o que vai ter hoje. Estamos na máxima histórica. Oficialmente, estamos na Lua. Um forte abraço. E até 9 horas, não esquece, hein? 9 horas tem altcoin aqui. Então, manda as altcoins que vocês querem que a gente analise. Parece que algumas deram uma acordada hoje. Então, manda aqui embaixo. Um forte abraço e até antes das 9. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish, bottomed out. Don't ever rise is bearish. Bearish target of 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.